Integração News. Olá, você que acompanha o nosso trabalho no YouTube. A Integração News chega para trazer até você mais informações sobre a Copa Azteca de Futebol de Cegos, que conheceu nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, as suas definições na competição que se encerra neste sábado, dia 20. Você vai conferir os resultados da quinta e última rodada da primeira fase, a classificação final, os principais goleadores da seleção brasileira e todo o roteiro de jogos para este sábado, sexto e último dia do evento que acontece em São Luís Potosí, no México. Fique com a gente e a partir de agora a Integração News traz mais um conteúdo do Paradesporto para você. Integração News, junto com você no esporte paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Esta sexta-feira, dia 19 de setembro, definiu os classificados para as disputas da grande final, da medalha de bronze e também do playoff de quinto lugar na Copa Azteca de Futebol de Cegos, evento que está acontecendo em São Luís Potosí, no México. Foi realizado a quinta e última rodada desta primeira fase da competição e agora você fica por dentro de tudo o que aconteceu nesta competição que está acontecendo em São Luís Potosí, no México. No primeiro jogo desta sexta-feira, dia 19 de setembro, Peru e Chile ficaram no empate pelo placar de 1-1, resultado suficiente para classificar a seleção peruana para a disputa da final da competição. O Chile precisava vencer esta partida e ultrapassaria a seleção peruana na quantidade de pontos, mas o empate já era o suficiente para a seleção do Peru, que vai disputar então a final da Copa Azteca de Futebol de Cegos, e o Chile vai disputar a medalha de bronze. No segundo jogo desta sexta-feira, a seleção dos Estados Unidos conseguiu a sua primeira vitória ao derrotar a seleção mexicana sub-20 pelo placar de 1-0. E no jogo que encerrou a primeira fase da competição, a seleção brasileira confirmou o seu favoritismo e venceu o México, a seleção principal, pelo placar de 3-0. Resultado ainda feito no primeiro tempo. O Brasil apenas administrou o resultado no segundo tempo e venceu então os donos da casa, a seleção principal, por 3-0. Com estes resultados, a classificação final da primeira fase da Copa Azteca de Futebol de Cegos é a seguinte: o Brasil terminou na liderança com 13 pontos. Em 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. O empate justamente contra a seleção do Peru. O Brasil então somou 13 pontos na primeira colocação. Com 18 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, o Brasil termina com um saldo positivo de 16 gols na primeira fase. Em segundo ficou a seleção do Peru com 11 pontos. São 2 empates e 3 vitórias. A seleção peruana marcou 12 gols e sofreu 2 gols, um saldo positivo de 10. Em terceiro, a seleção do Chile ficou com 10 pontos. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com 22 gols marcados, a seleção do Chile e sofreu 3 gols, um saldo positivo de 19. Na quarta colocação ficou a seleção do México com 6 pontos conquistados, 2 vitórias e 3 derrotas em 5 jogos. A seleção mexicana marcou 7 e sofreu 9, um saldo negativo de 2. Em quinto ficou a seleção dos Estados Unidos com 3 pontos, 1 vitória e 4 derrotas, com 2 gols marcados, 24 gols sofridos, um saldo negativo de 22. E o lanterninha desta primeira fase foi a seleção sub-20 do México, que perdeu todos os seus jogos, ou seja, perdeu suas 5 partidas, não marcou nenhum gol e de quebra sofreu 21, termina com um saldo negativo então de 21 gols a seleção sub-20 do México. Esta, portanto, é a classificação final da primeira fase da Copa Azteca de Futebol de Cegos. No quesito de goleadores da seleção brasileira, com os resultados de ontem,
O atleta Carlinhos Rocha, o CR10, assumiu o topo da artilharia da seleção brasileira com 6 gols marcados. Ele, que tinha 4 gols até esta quinta rodada, marcou 2 na vitória do Brasil ontem contra a seleção do México. O Carlinhos Rocha, então, agora tem 6 gols e é o principal artilheiro da competição. Empatados com 5 gols, nós temos o Gabriel Penedo e o Cauã Sabino. E com 2 gols nós temos o Rainel Oliveira, totalizando, portanto, os 18 gols marcados pela seleção brasileira nesta primeira fase da Copa Azteca de Futebol de Cegos. Então, 6 gols para o Carlinhos, 5 gols para Cauã e Gabriel e 2 gols para o Rainel Oliveira. Nós não temos aqui a situação geral da artilharia da competição, pois a organização não divulgou em suas redes sociais ainda como está a disputa pela artilharia geral do torneio. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu no canal da Integração News, dá aquela moral pra gente, se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer cada vez mais para que possamos sempre estar levando até você mais conteúdos atualizados do Paradesporto. Desde já, a nossa equipe agradece pela sua inscrição e por você acompanhar os boletins da Integração News. Você que já é inscrito, compartilhe esse link com seus amigos, com os seus familiares, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para que os nossos informativos possam ser compartilhados com mais pessoas. E também nos dê aquela moral, deixando a sua marcação gostei em nosso conteúdo, aquele like esperto. Para isso, clique em marque como gostei este vídeo e assim a plataforma do YouTube vai entender a relevância do nosso conteúdo. Finalizado a primeira fase da Copa Azteca de Futebol de Cegos, nesta sexta-feira, dia 19, nós teremos neste sábado, dia 20, a definição da equipe que será campeã, a equipe que vai ficar com a medalha de bronze e também a quinta colocação geral do torneio. Vamos definir então a classificação geral final desta Copa Azteca de Futebol de Cegos, que, lembramos a você, começou lá na última segunda-feira, dia 15 de setembro, e se encerra então neste sábado, dia 20. Vamos trazer aqui para você o roteiro de jogos. Antes, lembramos que você pode acompanhar as partidas com a transmissão da Twin Sport no Facebook. Você pode procurar por Twin Sport no Facebook, TWIN Sport, tudo junto. Lá você encontra a página do Facebook que está fazendo então a transmissão de todas as partidas desta Copa Azteca de Futebol de Cegos. Reforçamos ainda que o Brasil está 3 horas à frente do horário de São Luís Potosí, no México. Então os horários que vamos destacar agora para você já são nos horários oficiais de Brasília. O primeiro jogo deste sábado, dia 20 de setembro, último dia da Copa Azteca de Futebol de Cegos, é o playoff da quinta colocação, que reúne as seleções que se enfrentaram nesta última rodada da primeira fase. A seleção dos Estados Unidos enfrenta a seleção sub-20 do México. Esta partida está agendada para as 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, meio-dia e meio no horário local de São Luís Potosí, no México. Os duelos de hoje, basicamente, são quase os mesmos duelos de ontem. Este duelo, então, aqui entre Estados Unidos e México é o duelo que foi realizado no encerramento da primeira fase. Às 18h30 pelo horário de Brasília, 15 horas e 30 minutos no horário de São Luís Potosí, teremos a disputa do bronze entre Chile e México. E depois, às 21 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, 18 horas e 30 minutos no horário do México, nós teremos a grande final, Brasil e Peru se reencontrando após a partida da primeira fase, na qual Brasil e Peru terminaram empatados por 1-1 naquela ocasião. Então, portanto, nós teremos mais um capítulo deste confronto entre Brasil e Peru, fazendo a grande final da Copa Azteca de Futebol de Cegos. Lembramos que agora, em caso de empate, ao término do tempo regulamentar, nós teremos a definição nas cobranças de penalidade. Então, reforçando para você os jogos deste sábado, dia 20 de setembro,
15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, o playoff da quinta colocação entre Estados Unidos e México Sub-20. 18h30 pelo horário de Brasília, teremos a disputa da medalha de bronze entre Chile e México. E às 21 horas e 30 minutos a disputa da grande final entre Brasil e Peru, finalizando então essa Copa Azteca de Futebol de Cegos de 2025. As informações são do Facebook da Twin Sport, Liga Futebol 5MX e também do site da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. Com mais um conteúdo sobre a Copa Azteca de Futebol de Cegos para o canal da Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.